digno, Senhor, de ser exaltado. Oh Deus, toma, Senhor, em nome de Jesus, o primeiro lugar, ó Deus, na vida do pastor Carlos Salles. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o teu filho, unja o Senhor, para a honra e glória do teu nome, derrama sobre ele a tua unção, a unção do teu Espírito Santo. Acrescenta, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do teu filho, a tua graça, Senhor, a tua bondade, misericórdia, o teu amor. Dá, Senhor, entendimento, compreensão ao teu filho, para que ele venha cada dia mais e mais estar mais firme, mais sábio, Senhor, na tua presença, mais convicto, Pai, daquilo que o Senhor tem e quer para a vida dele. Deus, derrama da tua unção, do teu poder, derrama, Senhor, oh Deus, do teu Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos pés, revigora, restaura, Pai, em nome de Jesus, a sua saúde. Tira todo o cansaço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tudo que não provém do Senhor na vida do pastor Carlos Salles, que caia, Senhor, no mais profundo abismo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando rica, poderosamente e abundantemente a saúde do teu filho. A tua palavra diz que a tua alegria, a nossa força é a tua alegria, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos renovar a cada dia, dando-nos, ó Senhor, a alegria do Senhor, para que a nossa força venha se renovar todos os dias. Unge, Senhor, o pastor Carlos Salles, do alto da cabeça à planta dos pés. Muito obrigado pela palavra a qual ele vai trazer, Senhor, para nós esta noite, vinda do coração do Senhor para as nossas vidas. Que não seja ele, mas que seja o Senhor, o teu Espírito Santo, falando através da sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, da amada igreja. Amém. Que bom nós estarmos aqui nesta noite, para adorar, para magnificar e exaltar o nome do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Todo o tempo o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar a amada igreja a estar abrindo as Sagradas Escrituras em Colossenses capítulo 2, do seu versículo 11 ao versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Que o Senhor seja glorificado, exaltado no nosso meio nesta noite, e que nós possamos adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Glórias, glórias a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estiveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, aleluia, de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, Ele estava falando comigo hoje, antes de subir para a igreja. O Senhor estava falando comigo a respeito próstome diante da cruz. Tremendo. Quando o Senhor, Ele começa a falar, quando o Senhor, Ele começa a trazer do Espírito Santo sobre nós,
Amados irmãos, é o tempo todo como se fosse uma torneira jorrar, como se fosse algo assim que o Espírito vai falando, o corpo vai se arrepiando e também, aleluia, os olhos lacrimejando. Isso é bênção de Deus. Se nós pudéssemos enxergar tudo aquilo que Deus tem para nós, seria maravilhoso nós abrirmos os nossos corações, o nosso entendimento e falar: Deus, jorra, 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 faz. Isso é tremendo. Eu estava aqui pensando comigo mesmo, aqui ajoelhado, e Deus estava falando comigo, e eu pensando, 54 anos de idade, 54 anos, daqui a pouquinho chega aos 60, e rápido, passa rápido os dias, né? Parece que foi ontem que eu estava jogando bola lá, junto com meus amados irmãos e amigos ali em Carandaí, Minas Gerais. Hoje, 54 anos no Rio de Janeiro, pastor. E às vezes, conforme diz aqui o nosso amado presbítero Heleno, às vezes a gente ainda está assim, no beabá. Por causa de quê? Por causa da sede, da busca, e aquilo que Deus tem para a gente, conforme diz aí a comunidade da Zona Sul, tudo aquilo que nós temos experimentado, tudo aquilo que nós temos visto, não passa de gotas diante daquilo que Deus quer e Ele pode fazer. A gente precisa entender isso. Parece que a gente não entende a vontade do pastor Carlos, quando, aleluia, Deus estava falando, próximo diante da cruz. A vontade é: vamos galera, vamos prostrar diante do Senhor, porque Ele está ali, Ele é realmente aquele que vai fazer todas as coisas na minha vida e na sua vida. Ainda há tempo, ainda há o socorro de Deus, ainda há milagre, ainda há verdadeiramente tudo que você precisa. É cura, é restabelecimento, aleluia. Nós precisamos então, em nome de Jesus Cristo, nos achegar a Ele. Mas muitas vezes, amados irmãos, é um marasmo tão grande, um marasmo espiritual. Muitas vezes, amados irmãos, olha para um canto, olha para outro e fala assim: hoje não, hoje eu estou cansada, hoje não, eu acho que está muito longe a igreja, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E a gente vai encontrando e buscando dificuldades para se chegar diante do Senhor. E nós precisamos dizer assim: eu preciso me prostrar diante desse Deus que tudo pode. Porque é só através dele, amados irmãos, que nós vamos receber aí a visita do Espírito Santo. É só através dele, amados irmãos, que há alimento. É só através dele, conforme ele diz para aquela mulher que estava à beira do poço: a minha palavra em ti, a água que eu lhe der, fará dentro de você uma ponte a jorrar para a vida eterna. Nós não podemos, amados irmãos, de maneira nenhuma estar diante do Senhor de qualquer maneira, mas nós temos que nos aproximar do Senhor. Nós temos que levar, nós temos que buscar o nosso coração, nós temos que trazer. E às vezes, amados irmãos, a gente olha assim para tantas pessoas amigas, né, que a gente gosta, que a gente ama, e a gente fica falando assim: olha, aquela pessoa deveria estar aqui. A gente ama tanto aquela pessoa, e quando a gente encontra, a gente abraça, a gente beija, a gente convida, a gente fala assim: olha, nós estamos tendo culto lá, os cultos têm sido uma bênção, o Senhor tem manifestado a sua glória, aparece, vai ser uma bênção. A pessoa fala assim: eu vou, com certeza eu vou, te dou a minha palavra que eu vou lá. Quando chega o determinado dia, a hora, o momento exato, a pessoa não chega, a pessoa não vem. E aí a gente olha que muitas vezes, quando nós trazemos uma palavra, quando nós colocamos diante do Senhor uma pessoa, aquela pessoa ela tem que querer, aquela pessoa ela tem que esforçar, porque o reino de Deus ele é tomado por esforço. Se nós não nos esforçarmos de maneira nenhuma, nós vamos estar diante desse Deus que tudo pode. Então, prostrar diante do Senhor é maravilhoso. Estar diante de Deus é maravilhoso. Eu olhando, conforme eu comecei a falar aí, 56 anos, e ainda com essa sede enorme. Se vocês pudessem ver, o meu coração parece aqueles torrões da seca do Nordeste, falando: Senhor, mata a minha sede. Já viu como é que ficava todo quadradinho aqueles torrões ali, quando seca as águas no Nordeste? Parece. Senhor, eu tenho sede de Ti. Senhor, eu quero mais.
E aí 54 anos já, chegando aí daqui a pouco um ancião. Aí o que acontece? Acontece que ainda cheio de sede de Deus, pareço uma criança diante do Senhor, de tanta sede que eu tenho dele. Conforme a missionária que orou, enche. E a gente precisa encher, eu pareço um tambor vazio, né? Quando a gente era criança lá na roça, a gente buscava água, colocava na manilha, né? Tinha um gosto de terra, né? Aquela água que a gente bebia da manilha, ela conservava geladinha. E parece uma manilha vazia, cheia de sede. Entorna a tua água, Senhor. Entorna das tuas maravilhas. Nós precisamos ter essa sede. Muitas vezes a pessoa fala assim: eu quero aprender de Cristo. Eu quero ser um pregador da palavra. Eu quero ministrar. Eu quero ser usado pelo Senhor. Mas muitas vezes, ele não quer se apresentar diante desse Deus que tudo pode. Às vezes ele encontra dificuldade numa coisa, encontra dificuldade na outra. E ele não consegue se desvencilhar daquelas dificuldades cotidianas. E às vezes a gente olha e fala assim: faltou arroz dentro de casa. E a gente fala assim: olha, eu preciso largar tudo, eu preciso largar a igreja, eu preciso largar meus filhos dentro de casa, eu preciso largar meu marido, e eu vou correr no mundo para buscar um quilo de arroz para dentro de casa. E larga tudo. Larga marido, larga casa, larga Deus, larga tudo e vai, enfia a cara no mundo e vai trabalhar. Mas a gente precisa entender que Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós precisamos entender que a cada momento do dia tem um propósito. Nós precisamos entender, nós precisamos colocar dentro do nosso coração que esse momento agora é momento de adorar, é momento de buscar. Eu não posso estar, conforme diz as Sagradas Escrituras a respeito dos profetas menores, que diziam que o povo estava apanelando, né? Estava enfeitando as suas casas, deixando a casa do Senhor abandonada. A gente precisa entender que na hora de fazer um carinho na esposa, vai ter o seu tempo. A hora de cuidar do marido, da esposa, dos filhos, tem seu tempo, mas a hora de adorar, a hora de buscar e a hora de colocar diante do Senhor, isso é um tempo mais precioso que nós temos de todos os nossos afazeres cotidianos. Esse é o tempo maravilhoso. E nós precisamos colocar isso no nosso coração. E muitas vezes a gente deixa isso de lado. E quando nós deixamos de lado, amados irmãos, nós nos distanciamos do Senhor. Aleluia. E nós ficamos fracos espiritualmente. Aí a gente olha e fala: o pastor não presta, missionário, a gente encontra defeito em tudo e em todos. Mas quando a gente está o puro suco, quando a gente está o puro Espírito de Deus, aí o que acontece? A gente fala: não, aquele lugar, aleluia, mesmo com o piso da igreja rachado, a gente vai ali e a gente coloca o joelho no chão, a gente clama ao Senhor, a gente fala com Deus, Deus responde, a gente clama, Deus entra com providência. A gente é diferente quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós nos prostramos diante dele. Muitas vezes a gente quer olhar para o pastor, para a missionária, a gente quer olhar para as cadeiras, para os bancos, a localidade onde nós estamos congregando. Não, nós precisamos ter alvo. O nosso alvo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, eu me encanto, aleluia, com tudo isso que o apóstolo Paulo fala ao pessoal de Colosso, a igreja de Colosso. Então a gente olha, amados irmãos, ele diz: no qual estáis circuncidados, aleluia, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo e da carne, a circuncisão de Cristo. O que ele está dizendo para mim e para você? Muitas vezes a gente não entende. Essa circuncisão, ela é feita no coração. Aleluia. Por causa de quê? Por causa que Cristo, aleluia, ele sofreu. A Bíblia diz que o Senhor, o Deus de Israel, agradou o moleiro, o fez o enfermar por mim e por você. Aí está a circuncisão que Cristo fez em nós. Nós estamos amando, nós estamos nos dobrando, nós estamos adorando e buscando a Ele, porque Ele fez infinitamente por mim e por você. Nós precisamos, amados irmãos, nos aproximar. Nós precisamos nos desvencilhar de toda e qualquer situação que tem feito com que eu e você, nós nos distanciamos de Cristo. E muitas vezes é o que tem acontecido. Muitas vezes, amados irmãos,
a gente passa uma semana, 2 semanas sem chegar até a casa do Senhor. Eu lembro quando eu era criança, né? Quando eu ia para a igreja, eu contava para minha mãe o sermão todo que ali era falado. Eu prestava atenção no sermão, eu contava para minha mãe. A minha mãe ficava em casa. Quando chegava em casa, eu falava com ela todo o sermão. Fala, mãe, que coisa linda. O dia, amados irmãos, mesmo agora, porque assim, eu tinha aí trabalhos, tinha alguma coisa para fazer, e eu ficava atolado, atarefado com obras para entregar. E o dia que acontecia que eu chegava mais tarde no culto, ou senão não dava para chegar no culto, a tristeza me tomava, parecia que eu tinha feito uma coisa assim, o pior pecado do mundo. Aquilo causava uma amargura tão grande dentro de mim, uma tristeza tão grande, que eu ficava martirizado por causa daquela situação. E hoje em dia a gente não vê as pessoas se entristecendo por causa de uma falta no culto. Isso faz muita falta. A palavra do Senhor diz, conforme diz o Salmo 84, faz mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós precisamos entender, o Senhor está comparando 1000 dias com um dia na casa do Senhor. Então não pode faltar, porque quando nós estamos na casa do Senhor, um tem salmo, outro tem palavra de sabedoria, outro tem profecia, outro tem oração. E nós precisamos entender que é nesse calor do Espírito Santo, nesse mover, que nós nos achegamos mais diante do Senhor. A brasa, quando ela está fora do braseiro, ela tem que se apagar. E a gente vê quando você está ali numa fogueira, e ali, até mesmo, hoje em dia é muito difícil a gente ver uma fogueira, né? Mas quando você acende a fornalha ali do churrasco, a churrasqueira, né? Dá uma abanada ali, quando você abana e aquele fogo vai pegando nos carvão, você vai abanando mais e mais, e daqui a pouco aquilo está até estralando, saindo aquelas faíscas. Mas se você tira uma brasa daquela e coloca do lado de fora da churrasqueira, ela apaga. Mas Deus está nos pedindo, fala, não, se achegue. Se achegue para perto, eu quero chegar até você. Se achegue, pois eu sou o Senhor da tua vida. Eu quero restituir aquilo que se perdeu, esse vínculo, esse amor. Eu quero ser na tua vida tudo que você necessita, tudo que você precisa. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. Então, Ele é verdadeiramente glória a Deus, aleluia, tudo que precisamos. Então, quando ele diz a circuncisão no Antigo Testamento, diz assim: a circuncisão era um sinal que o israelita, aleluia, estava em relacionamento pactual com Deus. Simboliza a remoção ou a separação do pecado e de tudo quanto era ímpio. O crente, segundo o concerto do Novo Testamento, passou por uma circuncisão espiritual, a saber, o despojar do corpo da carne. Trata-se de um ato espiritual, mediante o qual Cristo remove a velha criatura irregenerada e rebelde contra Deus e nos, aleluia, comunica a vida espiritual e ressurreta de Cristo. É uma circuncisão do coração. Então, continuando o verso 2, ele diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amados irmãos, quando nós olhamos tudo isso que Deus fez por nós, no versículo 12 do capítulo 2,
Ele está falando que quando nós somos sepultados no batismo, o que isso quer dizer? É uma fé pública. Nós estamos dizendo para as pessoas que estão ao nosso lado, nós somos uma nova criatura. Nós decidimos abandonar a velha criatura, nós decidimos abandonar o pecado. Mas quando nós deixamos de nos aproximar de Cristo, parece que nós estamos retrocedendo daquilo que nós falamos, da fé que nós abraçamos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando ao Senhor com toda a força, com todo afinco, com toda trepidez. E isto é algo assim tremendo. Nós precisamos fazer, aleluia, conosco mesmo. A gente costuma trazer uma palavra bem forte a respeito dessa que nós estamos aqui falando, e a gente tem repetido a respeito dessa palavra. O apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, é um texto assim, maravilhoso. Em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 26, a gente olha o apóstolo Paulo, ele falando com ele mesmo, né? E ele começa a buscar o Senhor de uma forma, ele diz assim: olha, pois eu assim corro, não como coisa incerta. Ele diz assim: eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo. A minha correria não é uma correria incerta, é uma correria que eu tenho certeza de algo que vai me acontecer. Então ele diz assim combato, não combatendo no ar. Ele diz que está combatendo. Quando a gente vê ele dizendo que está combatendo, amados irmãos, ele está combatendo contra principados e potestades. Ele está combatendo contra a velha criatura, que ele diz assim: olha, eu orei ao Senhor acerca do espinho na carne. Eu orei 3 vezes, mas o Senhor falou comigo assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas ele estava combatendo, e a gente olha que esse combate que ele está falando, ele diz assim: olha, eu combati um bom combate. No final da sua vida, capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz assim: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Agora a coroa da justiça está a mim reservada, mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Ele está combatendo. Nós precisamos combater o bom combate. Ele diz assim agora no versículo 27: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. O que ele está falando? Olha, eu subjugo, eu estou falando, preste bem atenção, como se você estivesse falando com um filho teu, quando você coloca de castigo. Ele está dizendo para ele mesmo: olha, você tem que ser subjugado a Cristo Jesus. E agora eu estou falando com você, ele está falando com ele próprio, eu reduzo a servidão. Você vai servir ao Senhor. Ele está dizendo: eu reduzo a servidão, para que aquilo que você tem pregado aos outros, você não venha ficar reprovado. Ele está falando com ele mesmo: eu subjugo meu próprio corpo, eu reduzo a servidão, porque você tem pregado, você tem anunciado a palavra. Mas se você não subjugar o teu corpo, você será reprovado. É isso que ele está falando. Muitas vezes nós pregamos as pessoas conforme diz os fariseus. Olha, fariseus, conforme Jesus Cristo trouxe uma acusação contra eles, dizendo assim: vocês atam feixes pesados para os outros carregarem, mas nem com Deus vocês querem movê-los. Então vocês estão falando as coisas que tem que fazer, mas vocês mesmos não fazem. É isso que Deus está falando conosco nesta noite. Nós precisamos pregar às pessoas, nós precisamos testificar com as nossas próprias vidas. E muitas vezes a gente tem pregado, a gente tem anunciado a palavra, mas a gente tem vivido num marasmo espiritual. A gente não quer sair na correria, conforme o apóstolo Paulo falou aqui. A gente precisa deixar a preguiça de lado, a gente precisa se mover e ir em encontro daquilo que vai fazer bem para as nossas vidas. E muitas vezes a gente não tem feito isso.
E a gente olha e fala assim, não, o culpado é este, o culpado é aquele, da minha vida espiritual está desse jeito. Não, a culpa é nossa. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto há tempo, enquanto nós podemos achá-lo. Nós precisamos fazer isso. E muitas vezes nós não temos feito. A gente coloca a culpa na escola, a gente coloca a culpa no trabalho, a gente coloca a culpa no marido, a gente coloca a culpa na esposa, a gente coloca a culpa nas crianças, a gente coloca a culpa em tudo. A gente é mestre para arrumar desculpa. Mas o Senhor, Ele sabe. Porque chegando aquele grande dia, Ele fala, afastai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Eu sempre estava de braços abertos para receber vocês. Mas vocês davam desculpa para tudo. Eu até mesmo preparei um banquete. Eu disse para vocês virem, porque a boda do cordeiro estava preparada. Mas você disse que tinha que testar o carro de boi. Você comprou a junta de boi. Você disse que tinha uma festa de aniversário. Você disse que tinha isso. Você disse que tinha aquilo. E são tantas desculpas que a gente coloca para Deus. E a gente precisa aprender que o Senhor é quem vai nos regenerar. E a nossa salvação é paulatinamente. Nós somos salvos, mas nós temos que continuar brigando. Nós temos que continuar lutando. Com quem? Comigo mesmo. E você tem que lutar contigo mesmo. Nós temos que lutar com a nossa carne. Porque se a gente der muito descanso para a nossa carne, se a gente falar assim, ó, descansa e folga, conforme aquele homem, ele disse assim, olha, tenho uma fazenda tão grande, derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Agora, na minha colheita, eu vou arrojar eles de tantos cereais e vai ficar abarrotados. E agora, depois que eles estiverem abarrotados, eu vou sentar na varanda, colocar ali uma rede, colocar um chapéu na cara e vou falar para minha alma, descansa, folga-te, arregala-te, porque tu tem haveres para toda a tua existência. E Jesus Cristo vem e dá um tapa com luva de pelica, ele fala assim, olha, se hoje pedir a tua alma, o que tu tem para oferecer? A gente precisa entender o que nós temos para oferecer ao Senhor Jesus se hoje pedir a nossa alma. A gente precisa entender isso. A gente precisa continuar adorando, igual os santos do Senhor, os anjos. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu, a terra está cheia da tua glória. A gente precisa continuar adorando. E muitas vezes a gente deixa de adorar e a gente vai para o Big Brother, a gente vai para a novela, a gente vai para o Tino Júnior, a gente vai para tudo enquanto é lugar e deixa de olhar na direção do céu. Nós precisamos, em nome de Jesus, falar, Senhor, eu quero estar te buscando, eu quero colocar a minha vida no teu santo altar. O Senhor é tudo para mim. Eu prostro-me diante da tua cruz. Então, aleluia, no versículo, deixa eu voltar aqui, no versículo 12, sepultados com ele no batismo, porque quando nós, aleluia, tomamos essa decisão, o velho homem, a velha criatura, ela morre e ressurge uma nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa. Mas isso não pode ser somente naquele dia. Isso tem que ser contínuo. Isso tem que ser de contínuo. Diz também, nele também ressuscitados pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Nós precisamos continuar com essa fé, porque naquele glorioso dia, diz o Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, subiremos com Ele para os ares. Nós precisamos continuar nessa fé, nós precisamos continuar nesse propósito, nessa garra, nesse afinco, nessa determinação,
em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. No 13 ele diz assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, está falando, vos vivificou juntamente com ele, aleluia, perdoando-vos todas as ofensas. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa, amados irmãos. Eu sinto as minhas entranhas receber o poder do Espírito Santo. Eu sinto o mover de Deus dentro de mim, só de ler essa palavra tão maravilhosa. Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua operando os seus milagres. Ele continua tocando em mim, Ele continua tocando em você. Nós precisamos tirar essa pedra do nosso coração. Nós precisamos tirar, amados irmãos, essa cauterização da nossa mente. Nós precisamos falar: Senhor, olha, quebranta, me dê um coração de carne. Senhor, oxigena a minha mente. Lava, Senhor, faz tudo novo. Eu preciso, Senhor, eu não quero continuar da mesma maneira, mas eu quero chorar na Tua presença. Eu quero sentir a presença do Teu Santo Espírito. Eu quero sentir o Teu mover. Senhor, não me deixe de qualquer maneira. Mas a Tua palavra, ela é tão linda. A Tua palavra, ela é tão, assim, como eu posso dizer, excepcional. Mas é uma palavra assim que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que a espada de 2 gumes, que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A gente precisa saber, né? Ela motiva, né? Ela é motivacional, ela faz tudo em todos, e a gente precisa entender e deixar com que a palavra ela venha nos moldar. E às vezes, amados irmãos, é como se fosse um vento. Ele passa e a gente nem sente. Mas a gente precisa sentir, a gente precisa querer, a gente precisa nos mover em direção a esse Cristo da cruz. Amém? Então no versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Oh meu Deus, que coisa linda! É muito bom. Oh Deus de Israel, Aleluia. Ele se fez maldito por nós. Ele pagou um alto preço. Ele cravou ali na cruz do Calvário, amados irmãos, toda a sentença de morte que estava sobre a minha vida, sobre a tua vida. Tudo que nós deveríamos passar, todo o sofrimento Ele sofreu por nós. Ele tirou de sobre nós o castigo. Aquele castigo que nos traz a paz estava sobre Ele naquele momento. Ele é tremendo, Ele continua sendo tremendo, Ele é maravilhoso, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida, infinitamente mais na sua vida. Então, em nome de Jesus, não deixe passar essa oportunidade de falar assim: Senhor, eu prostro-me diante da tua cruz, eu prostro-me diante do Senhor, porque o Senhor é o Rei da glória, o Senhor é o Rei deste mundo. Eu estava vendo um vídeo hoje de manhã, e aí aquelas coisas que o Silvio Santos faz, né? E estava uma senhora deitada, sentada no sofá, esperando um bebê. E ali tinha 2 crianças do lado brincando. E aí aquela criança da barriga, eles colocaram um alto-falante
E a criança, as duas que estavam brincando, entendeu que a que estava falando é que estava na barriga da mulher. E a criança que estava conversando com aquela que estava na barriga, estava falando que Jesus é o rei desse mundo. Eu falei assim, olha para ver como que uma criança, ela está falando que Jesus é o rei desse mundo. É por causa disso que Jesus diz assim, da boca da criança sai o perfeito louvor. A gente precisa entender, a criança inocente ali conversando com um bebê que estava na barriga, entendendo ele que estava conversando com o bebê que estava na barriga. E ele estava falando, Jesus é o rei deste mundo. E às vezes a gente não entende, amados irmãos, que as Sagradas Escrituras diz assim, quem deseja o favor do rei, toca nas pontas do altar. A gente precisa entender, amados irmãos, que o altar está aqui, onde o povo de Deus se reúne. Nós precisamos agarrar esse Deus. Nós precisamos falar, Senhor, olha, eu desejo o teu favor. Eu desejo que o Senhor venha manifestar a tua glória em mim. Assim conforme no princípio, Pai, que não seja somente aquele momento, mas seja a cada respirar, Senhor, a cada minuto, a cada segundo, eu venha sentir a Tua presença, eu venha ser motivado, Senhor, a estar indo, Senhor Deus, ao Teu encontro. Eu não quero de maneira nenhuma retroceder nem 1 milímetro daquilo que eu já ganhei, daquele degrau que eu já subi. Eu não quero retroceder, mas eu quero continuar galgando degrau por degrau até chegar, aleluia, conforme diz a Sagrada Escritura, a plena estatura de Cristo. Nós precisamos estar buscando. Nós não podemos retroceder, nós não podemos desanimar quanto a tudo isso que tem acontecido na minha vida e na tua vida. Nós precisamos dar sequência, nós precisamos ir ao encontro do nosso Deus, amém? Então, no versículo 15 ele diz assim, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo, o nosso Cristo. Ele diz para o Pai, está consumado. Está consumado. A vitória, ela foi cravada ali na cruz do Calvário. Foi consumada a vitória. Nós recebemos a vitória. Nós temos a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa vitória, ela é minha. Essa vitória é sua. Mas nós precisamos a cada dia abrir os nossos olhos e olhar para o Senhor. Não olhe para o lado. Eu já conversei com os amados irmãos, já falei a respeito disso. Muitas vezes a gente fica buscando algo que está no horizontal, mas é na vertical. Quando nós olhamos para o céu e falamos com o nosso Deus, Ele responde. E quando Ele responder, é algo assim maravilhoso. Eu estava ontem na Rádio Nova Sião e o cantor Rômulo Risso, ele estava dando um testemunho que diz que a patroa, ela passou na rua da casa dele, né, e aquela molecada tudo brincando de bicicleta naquela terra fofa, né, que a patroa passou, isso quando ele era criança, e as crianças tudo brincando de bicicleta. Ele falou assim, pai, eu quero uma bicicleta, falando com Deus, eu quero uma bicicleta. O Senhor me dá uma bicicleta, pode ser uma bicicleta velha mesmo. Eu quero uma bicicleta. E aí, no outro dia ele ficou assim surpreso, uma resposta tão grande assim, tão rápida, né? Aí a vizinha estava vendendo a bicicleta por R$10. Aí o pai falou assim, R$10 que ela está vendendo a bicicleta, filho? Falou, R$10? Que bicicleta tão barata é essa? Aí foi lá, comprou a bicicleta por R$10, ficou todo feliz. Ele ficou com a bicicleta 2 dias, porque a bicicleta era velha e não tinha pneu para a bicicleta, não tinha pneu sobressalente para a bicicleta. Então quebrou o pneu, furou e aí amassou o ar, acabou. Ele teve que jogar a bicicleta fora. Ele falou assim, eu não soube pedir, Deus me respondeu. Se eu pedisse uma bicicleta nova, Deus tinha me dado uma bicicleta nova. Então nós temos que saber pedir a Deus aquilo que nós estamos querendo. Nós precisamos falar com Deus a nossa necessidade,
aquilo que nós estamos precisando. Aleluia. A gente vê o pastor Cláudio Duarte, ele brincando a respeito daquele cego, né? Quando chega diante do Senhor Jesus Cristo, e ele fala, parece que Jesus está brincando com o cego, né? Porque o cego chega diante de Jesus e fala com Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus fala, o que tu quer? E ele fala, eu quero ver. Jesus não sabia que ele é cego. E ele falou assim, talvez o cego pedisse ali uma bengala, né? Uma muleta, um cachorro guia, né? Mas poderia pedir mesmo um cachorro guia, uma bengala. Mas o que ele foi? Foi direto ao ponto. Ele falou, eu quero ver. E quando nós olhamos a história e nós observamos a história, a gente sabe que aquele filho de Timeu, o pai dele era um revolucionário que foi morto, porque ele era de tal forma, ele queria a liberdade de Israel, ele não queria a ocupação dos romanos. E ali ele tinha um filho, que é Bartimeu, filho de Timeu. E ali o que foi feito com o garoto? Arrancou o globo ocular do garoto. Ele não tinha jeito de voltar a enxergar, não tinha como restaurar a visão. E o que ele pediu para Jesus Cristo foi algo impossível. Ele falou, quero ver. Ele não tinha globo ocular. Dentro do seu crânio não tinha aquela bola que tem dentro do seu crânio, não tinha. Aquilo foi tirado de dentro de si. Então os dois globos oculares foram tirados. E ali quando ele falou, Jesus, eu quero ver. Jesus, ele trouxe de volta dentro do seu globo ocular, dentro do seu crânio. Ele trouxe de volta, Jesus, ele trouxe de volta. E ele restaurou o globo ocular e a visão. Então é um milagre assim sobrenatural. E isso que nós temos nessa noite, nesse culto de cura e libertação. Aleluia. Deus, ele quer fazer o sobrenatural na tua vida. Mas nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós estamos numa situação, eu estava esses dias com dificuldades de trabalho, né? E aí os trabalhos que eu estava tendo antes, eu saía assim 9, 11 horas, eu ia ali fazer um serviço, voltava para casa tranquilo, me ligava, eu voltava, fazia um servicinho, quando 3 horas estava de casa de novo, tomava um banho, deitava na cama, descansava, dormia, né? Aí secou essa fonte boa e gostosa, né? Falei, meu Deus, está tão bom isso, né? Faz isso mais vezes, mais vezes. Aí Deus falou assim, não, agora não é isso que eu tenho para você. Sabe o que eu tenho para você? 5h30 da manhã tu vai levantar. E eu 5h30 da manhã de pé. 6 horas dentro do carro, Tijuca. Porque se eu coloco o carro na pista 6h10, eu chego lá 8h30. Por causa do movimento de carro que está na pista. Então 6 horas eu tenho que estar com o carro na pista. 6 horas. 7 horas da manhã eu já estou dentro da casa do meu tio na Tijuca trabalhando. É esforço. 5 horas da tarde eu tenho que estar lá. 4h30 eu tenho que estar saindo. Porque 5 horas, se eu sair de lá, eu chego aqui 9 horas da noite. Por causa do carro que está na pista. Então eu preciso sair cedo daqui e sair cedo de lá. Pelo menos meia hora antes. O sol escaldante, eu trabalhando. Mas aquele momento eu preciso estar me esforçando mais. Aleluia. E a gente, quando passa por provações, quando a gente passa por situações difíceis, o que acontece na minha vida e na tua vida? A gente fala, eu tenho que buscar mais, eu tenho que estar mais próximo de Deus, eu tenho que correr mais em cima, eu tenho que me esforçar muito mais. E às vezes, amados irmãos, quando a gente está numa certa situação, a gente fica, conforme eu já falei nesse marasmo aí, a gente fica falando, eu estou precisando, mas a gente vira aquele crente 6 horas. O crente 6 horas é aquele que fala assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E a gente precisa fazer o que? A gente precisa colocar o joelho no chão. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando na Barra da Tijuca, e aí eu estava com um problema estomacal, e eu ia dirigindo com a mão no volante e outra mão na barriga.
E eu ficava falando o dia todo, desde que eu saía daqui, era o dia todo: Senhor me cura, Senhor me cura, me cura, me cura, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura, me cura, me cura, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura. Eu não parava: Senhor me cura, me cura. Eu não parava, era o dia todo, o dia todo, o dia todo. Eu sou chato, eu ficava nos pés do Senhor: Senhor me cura, me cura, me cura, me cura. E a gente precisa buscar o Senhor. A gente não pode, amados irmãos, dar espaço para a enfermidade. A gente não pode dar espaço para situações que vêm deixar a gente longe dessa presença. A gente precisa nos aproximar. E às vezes a gente não se aproxima porque a gente fica aí nessa situação, fala: eu estou perdido na casa do Pai, eu estou fraco, eu estou debilitado, eu estou isso, estou aquilo. Aí a gente fica falando: olha, eu estou passando por essa situação, ninguém olhou por mim, ninguém me deu um telefonema, ninguém me fez nada. Mas talvez ninguém te deu um telefonema, ninguém falou nada contigo, é porque Deus está forjando o vaso, Deus está forjando o teu caráter, Deus está forjando essa aproximação dele, você e ele. A gente precisa entender isso. E às vezes a gente está passando por uma luta tão grande, né, uma enfermidade ou alguma coisa, a gente precisa falar: Pai, eu só tenho o Senhor, não tenho outro, e é contigo mesmo, Senhor. A situação vai acontecer que eu estou passando, essa luta tão grande, mas é o Senhor que vai me trazer vitória. É o Senhor que vai fazer com que eu venha vencer essa situação difícil que está sobre a minha casa, sobre a minha vida. E a gente precisa nos aproximar de Deus. Ele está de braços abertos. Amém. Mas nós precisamos entender o que é prostrar-se diante da cruz. O que é olhar para Ele e ver o quanto Ele já fez por nós. O quanto Ele continua fazendo. Mas nós precisamos olhar para Ele com graça, com entendimento. Nós precisamos olhar o quanto Ele trabalhou para que nós estivéssemos aqui, na posição que nós estamos. Amém? Glórias a Deus. Vamos então estar orando nesta noite, agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. E dizemos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor é o nosso herói. O Senhor é lindo. Ó Pai, que coisa boa, Pai, o Senhor fez por nós. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor foi enviado, aleluia, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós entendemos, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, aquele que crê em Ti, Senhor Deus, ele não morre, mas passa da morte para a vida. Aleluia. Nós entendemos, ó Pai, que é, Senhor Deus, somente, Senhor Deus, uma virada de página. Muito obrigado, ó Deus, pelo entendimento, Senhor Deus, da Tua palavra. Ó Deus, por sentir esse grande amor, essa grande presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos meus amados irmãos presentes, ó Pai. Nosso presbítero Heleno, Senhor Deus, missionária Diva, missionária do Ciné, os demais irmãos, ó Pai, que estão conosco, ó Pai, pela live. Senhor Deus, mais de 2.000 pessoas, ó Pai, têm nos acompanhado nesta noite, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, que tem levantado as suas mãos, ó Pai, tem clamado, Senhor Deus, aleluia, pelos seus filhos, clamado, Senhor Deus, pelo seu casamento, clamado, Senhor Deus, pedindo a cura, Senhor Deus, sobre uma enfermidade, Senhor Deus, clamado por falta de emprego, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, pedindo para tirar os seus filhos, ó Pai, dos tráficos, ó Pai, clamado, Senhor Deus, por uma recuperação, Senhor Deus, pós-cirúrgica, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, por causa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de uma casa própria, Pai, clamado, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, por causa, Senhor Deus, do pão nosso de cada dia, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, quantos, ó Pai, tem, Senhor Deus, elevado os seus pensamentos, quantos tem, Senhor Deus, pedido ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor entre, Senhor Deus, com as tuas providências, ó Pai, nós, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, que o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja sobre Teus filhos e filhas, ó Pai, que venham, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, está, Senhor Deus, sendo alvo, ó Pai, da Tua beneficência, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, a
tua palavra diz, Senhor Deus, que assim, Senhor Deus, conforme o Senhor era no princípio, o Senhor continua sendo, ó Pai. Assim, ó Deus, Israel, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, sobre teus filhos e filhas, ó Pai, que venham, Senhor Deus, ser, Senhor Deus, aleluia, encontrados, abraçados, ó Pai, regenerados, transformados, ó Pai, aleluia, por ti, ó Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor é o Deus do sobrenatural. A tua palavra diz, Senhor Deus, aleluia, sobre Gileade, Senhor Deus, onde, Senhor Deus, tinha, Senhor Deus, um unguento, Senhor Deus, precioso, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ali, Senhor Deus, era colocado, Senhor Deus, sobre as feridas, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, onde, Senhor Deus, havia, Senhor Deus, melhores médicos, ó Pai, e eles, Senhor Deus, naquela época, Pai, aleluia, Senhor Deus, de uma situação tão difícil, eles perguntaram, será que ainda há, Senhor Deus, aleluia, médico em Gileade, Pai, Deus de Israel, ainda há, Senhor Deus, unguento, Senhor Deus, em Gileade, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, o nosso Gileade de hoje, ó Pai, é a tua casa, Senhor Deus, aleluia, Deus, os nossos médicos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de hoje, Pai, desse momento aqui e agora, Senhor Deus, é o Senhor, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é o médico, ó Pai, aleluia, dos médicos, Senhor dos senhores, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus de Israel, sabemos, ó Pai, que esse unguento, Senhor Deus, precioso, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o teu Santo Espírito, ó Pai, aleluia, que faz, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, ó Deus de Israel, nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, Senhor, resplandeça, Senhor, da tua glória, da tua presença maravilhosa, e faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça, no teu conhecimento. Toma, Senhor, o Senhor Manuel nas suas mãos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, restaura, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aleluia, glórias a Deus, Senhor Deus, a localidade, Senhor Deus, onde, Senhor Deus, ele foi operado, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, o nosso amado irmão Mário Márcio, Senhor Deus, toma o Júlio, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, toma o Senhor Wilson, ó Pai, toma, Senhor Deus, missionária Diva, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, missionária Lucinéia, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, presbítero Heleno, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, toda, Senhor Deus, a igreja, Valdo Jaboque, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, a nossa caminhada, Senhor Deus, da conquista, Senhor Deus, toma todos os pastores, ó Pai, nosso culto, Senhor Deus, do dia 21, toma também, Senhor Deus, a sala, Senhor Deus, de orações, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus também, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aleluia, José, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, opera, Senhor Deus, com o teu grande amor, Senhor Deus, com o teu poder, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, traga, Senhor Deus, aleluia, o teu milagre, Senhor Deus, sobre o teu povo, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, Senhor Deus, então, Senhor Deus, haja, Senhor Deus, com poder e glória, aleluia, nesta noite, em nome de Jesus, toma também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a nossa diaconisa da Síria, Senhor, da saúde, ó Pai, da paz, da alegria, prosperidade, toma a sua família em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, o meu filho Breno, Senhor Deus, meu filho Braia. Deus de Israel, toma também, Senhor Deus, o Brenner nas tuas mãos, ó Pai, protege e guarda. Toma o Diego, ó Pai, onde quer que o Diego esteja, Senhor Deus, conforme a tua serva que clamou, Senhor Deus, toma ele nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus de Israel, toma a família, Senhor Deus, do teu servo Heleno, Senhor Deus, toma as famílias aqui representadas, ó Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: amém. Se Deus é por nós, Deus será contra nós. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa Seguiremos ao Senhor. Operando Deus. Ele impedirá. Maranata. A salva de palmas do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Está terminado. Glória.